Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Diógenes aqui novamente com mais um vídeo sobre Forex. É, Nos vídeos anteriores nós tratamos um pouco de tudo sobre a saúde da tendência, como a gente define a tendência através desse nosso sistema das três médias móveis. Ok? Hoje eu quero entrar um pouquinho em detalhe a respeito da. Só um pouquinho, deixa eu colocar aqui um textinho. Aqui. Da zona de suporte e resistência. E o que, que ela realmente, o que, que ela representa para a gente, por que, que ela é tão importante, por que, que ela funciona tão bem, ok? Bom, nós estamos aqui no AUD-CAD de uma hora, ok? É o dólar australiano contra o dólar canadense, o gráfico de uma hora. Nós estamos aqui então, a partir desse momento aqui, ó, nós temos uma tendência definida, tendência de queda, as médias apontando para baixo, é, paralelas entre si, nenhum tipo de cruzamento. Já mostrei para vocês também a importância de prestar atenção para os cruzamentos, certo? O médio está, o preço está respeitando a zona de suporte e resistência dinâmica, que é essa zona entre as médias de 30 e de 50, que funciona como suporte e resistência dinâmica, ok? No caso de uma, por que zona de suporte e resistência dinâmica? Porque se for uma tendência é, de alta, essa zona funciona como suporte. Se for uma tendência de queda, essa zona funciona como resistência. Ok? Nesse caso, então, essa é a zona de resistência, certo? Bom, conforme a gente já pode ver, a gente já consegue identificar, o preço está em uma tendência de queda bastante interessante, tudo muito bonitinho, a gente já consegue ver, não precisa nem muito detalhe a respeito disso, vocês já sabem, certo? Agora, o que, que é e por que, que funciona a zona de suporte e resistência dinâmica? Por que, que funciona tão bem? Bom, principalmente porque grandes traders ou grandes negociantes eles colocam ordens pendentes de compra ou de venda nessa zona de suporte e resistência dinâmica, certo? Basicamente, o que eles utilizam é uma técnica que eu já expliquei também, acho que inclusive tem até um vídeo no YouTube a respeito disso, a respeito da confluência de fatores. Ok? E o que é confluência de fatores? É quando existem vários pontos ou vários sistemas que eles chegam, que eles se encontram no mesmo ponto dentro do gráfico. Mas principalmente o que eu gosto de dizer é que, principalmente por que funciona, é porque a zona de suporte e resistência ela está intimamente ligada ou relacionada a, às retrações de Fibonacci. Ok? Fibonacci foi um cara fantástico, eu sou fã número 2 dele. É, e os estudos de Fibonacci a respeito da sequência de Fibonacci, etc., foram fantásticos. Depois teve um outro cara, foi Elliott, que no começo do século passado, 1900 e pouco por aí, ele fez um estudo relacionando Fibonacci com o mercado. E ele descobriu uma coisa fantástica que é muito útil, inclusive Fibonacci é uma das ferramentas mais utilizadas quando se trata de trading, ok? Quando se trata de negociação, mercado no bolsa de valores, forex, qualquer tipo de mercado, é muito utilizado Fibonacci. Se você não sabe exatamente o que é Fibonacci e como utilizar Fibonacci, existe um outro vídeo em que eu trato exatamente tudo com detalhe, o que é Fibonacci, como utilizar e etc e tal. Bom, então vamos lá. Deixa eu colocar um Fibonacci aqui, inserir Fibonacci retração. Muito bem. Conforme vocês já sabem, certo? Eu parto do princípio que você já sabe como traçar Fibonacci. Só um pouquinho. Eu parto do princípio que você já sabe como usar Fibonacci, o que cada coisa representa aqui. Deixa eu só pôr isso aqui um pouquinho mais. Isso. Certo? Bom, então, conforme eu já disse no outro vídeo, que trata a respeito de Fibonacci unicamente, eu vejo Fibonacci não como números exatos. Por exemplo, aqui a gente tem 61,8, aqui a gente tem 50,
Aqui a gente tem 38.2, certo? 76.4, 23.6, 00 e aqui o 100% do movimento anterior, ok? Eu não trato Fibonacci como exatamente como um número concreto, ok? Sabe-se que o número dourado, o número o número dourado, a sequência divina lá e tal, é o 61.8, ok? Mas eu não trato isso aí dessa maneira, eu não sou tão específico a respeito de 61.8, porque às vezes o mercado não chega exatamente a tocar em 61.8. Às vezes o mercado não chega a tocar em 61.8, vai até 50, às vezes ele vai até 38.2. Então, eu costumo tratar Fibonacci como sendo uma zona, ok? Que é a zona compreendida entre o 38.2 e o 61.8. Tudo o que acontece dentro dessa zona, dentro desse espaço aí, 38.2 e 61.8, para mim é de fundamental importância e eu procuro basear meus trades sempre quando o trade acontece dentro dessa zona, ok? Eu procuro basear meus trades como eu quero que todo novo movimento ele saia, todo novo movimento na direção da tendência, como esse cara aqui, como esse aqui, como esse outro aqui, ele saia de dentro dessa zona de 38.2 e 61.8, ok? E o que é mais interessante, se você, em uma tendência bem definida, conforme os nossos é, parâmetros de tendência, uma tendência bem definida, essa zona de suporte e resistência dinâmica, ela sempre equivale a esse espaço entre 38.2 e 61.8 de Fibonacci, ok? Eu não sei se ficou exatamente claro, vamos dar um pouco a cor desse amarelo aqui que está meio... Vou colocar um azul mais clarinho, deixa eu ver esse cara aqui. Muito bem. Então, recapitulando, eu procuro que meus trades... Deixa eu tirar esses indicadores. Eu procuro que meus trades, eles sempre comecem... o movimento, ele sempre comece de dentro dessa zona aqui. Dentro da zona de suporte e resistência dinâmico. Ok? Então, quando eu identifico um movimento que o movimento começou a retrair, eu traço a Fibonacci e coloco então estabeleço a minha zona principal que pode funcionar como resistência nesse caso da tendência de queda, ok? Aqui o movimento caiu, aqui teve a retração. Eu procuro definir então a zona de 38.2 e 61.8. Nesse espaço aqui está em azul aqui, certo? É onde eu procuro pelo meu sinal de reversão de tendência. Aqui eu vou mostrar para vocês no capítulo seguinte. Eu procuro então mostrar para vocês, eu procurar, nossa vida, eu procuro pelo meu padrão de reversão de tendência que vai mostrar que a tendência vai continuar na direção principal, que o próximo movimento vai ser na direção principal da tendência, ok? E o interessante é que isso sempre, a zona de suporte e resistência, ela cai junto com a zona de 38.2 e 61.8 das retrações de Fibonacci. Isso é uma confluência de fatores muito importante. E vou colocar aqui então novamente as médias. Só um pouquinho. 50 em red. E 30 em lime green. Muito bem. Ok, então nós temos aqui, certo? Então aqui, ó, nós temos a zona de suporte e resistência dinâmica. E nós temos a retração de Fibonacci que cai exatamente junto com a zona de suporte e resistência dinâmica, certo? A retração se dá aqui e os dois caem junto, ou seja, nós temos aqui as retrações de Fibonacci, 61.8, 50 e 38, certo? Isso aqui são as retrações de Fibonacci. E o que acontece? Geralmente a média de 30 está passando por aqui e a média de 50 passando por aqui. Qualquer sinal que aconteça entre a zona de suporte e resistência dinâmica e a 38.2 e o 61.8 de Fibonacci é para mim um sinal válido
que o preço vai continuar na direção da tendência. Ok? Além disso, existem outros fatores também, mas o principal desse que eu queria mostrar para vocês, por que a zona de suporte e resistência dinâmica, por que ela funciona tão bem. Basicamente, porque a zona de suporte e resistência dinâmica, elas representam a zona entre 38.2 e 61.8 das retrações de Fibonacci. Ok? Se vocês derem uma pesquisada, uma estudada, vocês vão ver que Fibonacci é uma das ferramentas mais úteis e mais utilizadas no mundo inteiro para a negociação. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro esse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito da zona de suporte e resistência dinâmica, a respeito das retrações de Fibonacci, alguma coisa do gênero, vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail e eu vou estar muito feliz em poder ajudar vocês no que for necessário. Ok? Muito obrigado a todos, um grande abraço e vejo você no próximo vídeo. Até mais!